Bom dia, muito obrigado por ter aceito esse convite. Para nós é uma Imagina. honra estar lhe recebendo aqui nesse momento ao vivo, né? É uma experiência diferente, a gente está iniciando uma série de lives, a gente já teve uma série na terça passada, já tem duas próximas terças com programação incrível, e é um momento em que o digital virou o novo normal, né, desembargadora? Certamente Com a senhora certeza. deve estar sendo impactada aí no Tribunal de Santa Catarina também. Verdade. Bom dia, Piccoli. Bom dia a todos que estão assistindo. É uma honra muito grande também, um prazer enorme estar com você de novo aqui, depois de estarmos juntos lá na Expojude e tentar transmitir alguma coisa sobre a LGPD, que é o assunto também da hora, né? Estamos debatendo várias questões a respeito dela, mas é um prazer enorme e relembrar a nossa participação na Expojude o ano passado, foi gratificante, foi marcante historicamente para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E espero que a gente possa, nesse bate-papo, conseguir transmitir algumas dessas questões que estão sendo postas aí para debate. Eu lembro do ano passado, estava comentando antes, dia 12 de junho, né? A senhora anunciou Isso. no palco que o Tribunal de Santa Catarina estava já publicando o Sim. início desse processo, né? Publicando a normatização interna e a criação do comitê que a senhora lidera no Tribunal de Santa Sim. Catarina para tratativas direcionadas ao tema da LGPD. Começando sobre LGPD. Desembargadora, quando entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, essa é uma novela de alguns capítulos, Piccoli. Na verdade, a Lei 13.709/18 estava para entrar em vigor agora, 14 de agosto deste ano. Mas fomos atropelados aí por uma medida provisória 959/20, agora de 29 de abril de 2020, que estabeleceu, na verdade, como seria a operacionalização do pagamento de benefício emergencial. E lá, no seu final, no último artigo, adicionou-se a entrada em vigor da LGPD para o dia 3 de maio de 2021, porque essa data ainda estamos nos perguntando por que essa data. Mas também não é a primeira prorrogação a respeito da lei, essa já é a segunda prorrogação. Originalmente ela estava realmente para entrar em vigor em início de 2020, aí com a medida provisória 869 passou-se para agosto de 2020, e essa mudança de última hora nos causou uma perplexidade no mundo jurídico que estuda o assunto, porque estávamos todos já preparados para a entrada em vigor em agosto. Havia um projeto, um PL, no PL 1179, da relatoria do senador Antônio Anastasia, do PSD, que já tinha sido votado no Senado Federal e já tinha sido acordado entre os senadores que a data correta seria 1º de janeiro de 2021. E essa proposta estava aguardando votação na Câmara dos Deputados. Nisso atravessou-se a nossa medida provisória 959. E agora, Piccoli, nós estamos assim, com algumas questões muito engraçadas até, mas muito preocupantes também. Por quê? Porque o Congresso Nacional agora ele pode fazer o quê? Ele pode aprovar o texto da medida provisória 959, essa que foi editada agora, e nesse caso, então, a LGPD entraria realmente em vigor em 3 de maio de 2021. Ou ele pode recusar expressamente o texto da medida provisória com a votação na Câmara, aceitando o prazo já acordado no Senado Federal. Aí teríamos um retrocesso e voltaríamos, então, para a entrada em vigor em 1º de janeiro de 2021. Mas, além disso, teríamos uma terceira opção ainda.
Se eles não chegarem a um consenso, a medida provisória pode vir a caducar e após 120 dias, que é o prazo que eles têm para votação, o que retornaria o prazo original de 14 de agosto. Só que nós temos uma incongruência. 14 de agosto, nesse momento, a essa altura, já teria passado. Então, nós temos um rito aí para ser seguido pelo Congresso Nacional e nós não sabemos como esse rito vai se processar, mas, a princípio, agora, baseado na medida provisória, nós temos a entrada em vigor, então, em 3 de maio de 2021. Mas alerto que esse prazo ainda não é definitivo, que devemos acompanhar a votação do PL, deste PL que eu mencionei, porque tudo pode modificar. De uma hora para outra, poderíamos ser surpreendidos com a entrada em vigor da lei a qualquer momento. Então, eu peço a todos que estão acompanhando esse assunto que tenhamos um certo cuidado em não nos apressarmos em definir essa data como a data de entrada em vigor. Estamos em stand-by e vamos ver o que acontece nessas votações. Sim, ela virou uma pauta política, né? Então ficou assim, virou confusa uma pauta... essa questão da entrada em vigor, né? Sim. Politicamente, a gente não entendeu por que esse projeto do Senado não foi ainda votado. Eu tenho mantido alguns contatos com o Senado e com a Câmara para ver se consigo chegar a alguma ideia, se eles vão realmente votar esse projeto ou não, porque, a rigor, o Senado já tinha feito o acordo e já estavam todos compromissados com a data de 1º de janeiro, né, de 2021. Então, não sabemos ainda como vai entrar em vigor. De toda sorte, eu acredito que o trabalho que a gente está fazendo, independentemente de data de entrada em vigor, deve continuar, porque daqui a pouco nós vamos ser surpreendidos com a entrada em vigor imediata dessa lei. Então, a garantia que isso vai acontecer, né? Pode demorar um pouquinho, mas o importante é que as instituições se preparem para isso. Desembargadora, qual é o órgão fiscalizador da LGPD? Quais são os riscos das instituições que não se adequarem? Então, o órgão é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né? Mas antes de falar da ANPD, Piccolo, eu gostaria de só fazer um adendo à primeira pergunta e dizer que essa medida provisória, ela chegou no momento que a proteção de dados ganha cada vez mais destaque. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem recente, nesses tempos de pandemia, e eu usei exemplos da pandemia para demonstrar que esse retardamento da lei pode causar entraves jurídicos muito grandes no futuro. Nós temos o exemplo da medida provisória 954/20, que estava exigindo que as empresas de telefonia compartilhassem os dados de seus clientes com o IBGE. Os efeitos dessa medida foram, em 24 de abril agora de 2020, foram suspensos pela ministra Rosa Weber, né, pelas razões que ela fundamentou na manifestação dela. Também temos implementação de vários programas de monitoramento de celulares. Todos nós devemos estar recebendo nos nossos celulares algumas notificações. Temos caso de Covid perto da sua moradia. Tudo isso, há uma troca de dados entre as empresas de telefonia e o próprio governo. Então, também é um caso preocupante. Criação de índices de isolamento social. Tudo isso é feito com base numa base de dados enorme. Isso tudo fez, todos aqueles que estão estudando a lei, que se interessam, fez aumentar o debate sobre a privacidade e proteção de dados. Se a lei já estivesse em vigor, esses dados não poderiam ser compartilhados da forma como estão sendo compartilhados e haveria todo um regramento tanto para empresas quanto para o governo para coletar, armazenar e utilizar os dados pessoais. Então, só ressaltando de que foi negativo
que a medida provisória veio atropelar essa data, porque gerou muita insegurança jurídica com relação a essas questões de dados pessoais, principalmente os dados da saúde, que são tidos como dados pessoais sensíveis. E há o Brasil precisa ter uma agenda positiva também econômica. E nós temos que ver que, com esse adiamento, todos os contratos e todos os acordos econômicos internacionais obrigam o Brasil a ter uma legislação de proteção de dados. Eu não sei como é que isso vai acontecer daqui para frente, porque nós precisamos ter, a LGPD, ela tem um efeito colateral positivo para essas transações, principalmente agora que nós precisamos fomentar todo o nosso, a retomada do nosso crescimento no país. Seria muito importante que, em vez de se ajustar-se data, tivesse sido já nomeada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa sim poderia nos dar o norte, né, para a fiscalização. E agora, já entrando na sua segunda pergunta, por quê? Porque ela é uma autoridade uma autoridade reguladora, que ela é um órgão que pertence à administração pública e é responsável por zelar, implementar e fiscalizar todo o cumprimento da lei em todo o território nacional. Essa parte, ela vai regulamentar os artigos, ela vai dizer a nós como devemos nos comportar com as interpretações que a lei, né, nos brinda com algumas interpretações um certo ponto genéricas demais. Então, a autoridade serve também para que ela mobilize essa concentração de assuntos de forma clara e precisa. E ela também é responsável por fazer auditorias, né, nas empresas e nos órgãos públicos, e também é o órgão que vai aplicar as sanções que estão emanadas dentro dos artigos da LGPD, tanto para a esfera pública quanto para a esfera privada. Então, Piccolo, eu acredito que a nomeação desses membros já deveria ter acontecido há muito tempo. Nós temos alguns membros nomeados já no Conselho Nacional de Proteção de Dados, mas ainda não é a Autoridade de Proteção de Dados. E eu te digo que tenho também assim, me esforçado para manter contato com pessoas responsáveis por isso, e não se tem nenhuma sinalização a respeito de quando, como, e quem está dentro desta organização, dessa autoridade nacional. Muito legal. É importante, muito esclarecedor, né? Na verdade, são aflições, né? Dessa demora. Sim. E dessa insegurança em relação à evolução rápida das providências que são necessárias para que as instituições realmente levem isso em consideração e implementem logo suas políticas e adotem as medidas que são importantes e que precisam ser reguladas. O que eu digo sempre, Piccoli, nós não podemos ficar esperando por essas questões assim de ajustes ainda de datas. O que os órgãos públicos estão fazendo, né? O exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é trabalhar, fazer o que a gente pode fazer para que, quando a lei entrar em vigor, a gente já possa ter uma grande parte desse processo vencido. Porque há uma preocupação, e as pessoas me perguntam muito, se no dia da entrada em vigor, as empresas privadas ou os órgãos públicos vão estar prontos. E eu digo que não, ninguém vai estar absolutamente pronto, mas nós vamos estar a caminho. Já estar a caminho já é alguma coisa vencida, né? Nós vamos levar ainda algum tempo para que essa entrada em vigor, essa compliance da lei seja ajustada tanto para a iniciativa privada como para os órgãos públicos. Então, nós não temos que temer o tempo, temos que fazer o nosso trabalho e aguardar que essa autoridade venha, que nos dê mais o norte, acrescentar aquilo que nós estamos fazendo. O processo é não ter medo, sabe? Trabalhar muito, porque há muito trabalho a se fazer, mas trabalhar
com vigor e sem se preocupar muito com entrada em vigor ou não da lei. Se preparar para ela, para um futuro, Até enfim, porque em breve. tem penas, né? O que gera o não cumprimento da LGPD, desembargador? Então, nós temos várias sanções, e eu vou tentar colocar aqui de forma breve, que vai desde a advertência simples, com os prazos de adoção das medidas, né? Na advertência você diz, olha, você é advertido e você tem tanto de prazo para poder se mobilizar e consertar aquilo que estava inadequado. Nós temos a multa simples, que vai de 20% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões por infração. E isso é importante frisar, porque se a empresa cometeu 3 infrações, ela vai sofrer 3 penas pecuniárias. Temos uma multa diária, que também obedece esse limite de 20% de faturamento, no limite de 50 milhões. Temos a publicização da infração, que é uma ampla divulgação da infração e das causas que levaram a essa infração. Temos a eliminação dos dados pessoais, também, que faz, a autoridade nacional vai poder exigir a suspensão parcial dos bancos de dados, tanto na esfera pública quanto privada. Ela vai poder também definir a suspensão da atividade toda de tratamento de dados por até 6 meses passíveis de prorrogação. Sempre lembrando, aqui nós temos que lembrar que a sanção deve ser proporcional e nivelada com a gravidade do ocorrido. Essas sanções que eu falei agora, elas são integralmente aplicadas para a iniciativa privada. Para o poder público, não se aplica as penas de multa, as penas monetárias. Aí as graves para o poder público, e eu respondo, não, muito pelo contrário. Por quê? Porque nenhum órgão público vai querer estar com publicidade a respeito de algum vazamento, ou seus bancos de dados retidos, suspensos. Então, as penalizações se equivalem na medida em que o trabalho do setor público também tem uma repercussão enorme. E você imagina, Piccoli, um tribunal de justiça com vazamento de dados sem tomar as suas precauções, que repercussão nacional e internacional nós teríamos a respeito desse fato. Então, não se engane, né, as pessoas, que esses dados, mesmo que essa invasão, ou seja, qualquer desequilíbrio dos dados, vai ser menos ou mais piorado em razão da não aplicação de multa. Aplicação de multa vai pesar no bolso do empresariado, evidente que sim, vai forçar com que eles tenham uma política de privacidade, de proteção muito grande, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, vai fazer com que os órgãos públicos também tenham essa preocupação grande. Por quê? Porque nenhum órgão público vai querer se expor na opinião pública, ou mesmo ter a sua imagem desmoralizada em função de um vazamento ou de um problema de exposição de dados. Então, é preciso ter muito cuidado quando se comenta que o setor público tem menos multa, tem menos a multa e por isso tem penas mais leves. Não é assim. Não é assim. Muito bem, está sendo bem didática, desembargadora. O pessoal está comentando aqui, bem esclarecedora. Parabéns. Ah, que bom, que bom. Deixa eu ir para uma outra pergunta. E que tipo de dados serão protegidos, desembargadora? Então, nós temos dados como um conjunto, né, de informações, mas nós temos que se ater que a lei ela está protegendo os dados pessoais, e aqui eu faço um adendo também muito importante, não é apenas os dados pessoais digitais. A lei protege todos os dados também escritos da pessoa física. Então, eu sempre dou um exemplo interessante para a gente ver até onde vai o alcance dessa lei protegendo. Ela não protege, por exemplo, os dados pessoais da pessoa jurídica, ela vai proteger da pessoa natural. Mas eu dou o seguinte exemplo: você está lá numa repartição qualquer, algum órgão, e alguém joga uma informação dentro do lixo.
qualquer informação, vamos dizer, dentro do Tribunal de Justiça, alguma informação de caráter pessoal de um processo, amassa e joga no lixo. Alguém acha essa informação e passa essa informação para frente. Isso também é penalizado pela lei. Então, nós temos que tomar muito cuidado em não pensar que essa proteção de dados pessoais da pessoa natural, da pessoa que a gente pode dizer que é um conjunto, esse dado pessoal seria um conjunto de qualquer informação que possa levar à identificação de uma pessoa física. E aí eu também exemplifico o nome completo dela, o CPF, o endereço, a filiação, enfim, qualquer dado que possa levar essa informação ficar robusta e nós identificarmos essa pessoa natural. E dentro dessas classificações de dados, nós temos os dados anonimizados, os dados sensíveis, que aí tem toda uma característica própria também para serem identificados. Mas é muito bom a gente tocar nesse assunto e salientar que não é somente o dado digital. É o dado que consta no fichário, enfim, dado analógico. Nós temos que ter preocupação, quando essa lei entrar, com todo esse conjunto de dados. Na verdade, bastante importante isso. Eu não tinha em mente essa questão do dado. Não é só o dado online, né? O dado digital, não é é só o o dado dado. físico também. Não é só esse dado. É o dado também, esse dado, digamos assim, é um dado que a lei ela vai proteger tanto o dado pessoal que está na internet, que está nos e-mails, quanto aquele que está fisicamente também disponibilizado. Como eu falei, eu acho alguma informação no lixo e repasso essas informações para frente. Isso tudo é uma responsabilidade muito grande, porque nos órgãos públicos nós temos terceirizados, temos pessoas estranhas entrando nos órgãos públicos, né, por necessidade de trabalho também, e nós temos que estar atento com essa exposição dessas informações para que a gente não fique privado de qualquer tipo, né, de incidente digamos assim, de vazamento de dados, porque esses incidentes vão gerar essas multas para a empresa privada e vão gerar essas sanções, como eu já falei, para os órgãos públicos. Isso é muito preocupante. Ou seja, a gente tem um impacto grande nas empresas, a gente vê uma movimentação, uma preocupação na tomada de providências, e, enfim, o próprio mercado está ofertando vários cursos, várias consultorias, várias capacitações nesse sentido. Sim. Os tribunais também, o setor público de modo geral, assim, a gente vê um movimento que ainda considera um pouco incipiente, ainda no início, a gente vê poucas iniciativas mais evoluídas. Antes da gente entrar assim na questão do caso prático das providências do TJ de Santa Catarina, que eu acho que é importante, as pessoas estão perguntando o que o TJ de Santa Catarina está fazendo. Mas vamos deixar isso para depois. Eu queria lhe perguntar, então, na verdade, as pessoas serão bastante impactadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Piccolo, eu digo sempre que os impactos dessa lei serão muito significativos. Nós tivemos há anos atrás, já fizemos aniversário aí de 10 anos, do Código de Defesa do Consumidor. Foi uma lei também impactante, porque ela mudou toda uma cultura que nós tínhamos com o mercado consumidor. Mas eu reforço e digo isso, né, nas palestras que faço, quando sou convocada ou convidada, que os impactos dessa lei serão maiores, serão grandiosos. Por que eu digo isso? Porque nós vamos ter que reformular toda uma cultura de privacidade. A nossa cultura, ao contrário da cultura do mundo europeu, o mundo europeu já se preocupa com privacidade e com proteção de dados desde 1953, no pós-guerra. Nós não. Nós, latino-americanos, temos uma cultura de liberdade de expressão. Então, tudo para nós é liberdade de expressão. A partir de agora, nós teremos que começar a dar início a uma grande luta para a mudança cultural muito grande, mas que vai ser absolutamente necessária para que possamos prosseguir e nos proteger, proteger os nossos dados pessoais, né? Guardar a nossa privacidade desses dados e mudar
a questão da privacidade, que tinha lá um conceito patrimonialista, para um conceito patrimonial. Então, eu diria que as organizações, as pessoas vão sofrer um grande impacto. E aqui também eu gosto de citar um exemplo muito prático da nossa vida, do dia a dia, que é aquela ida à farmácia ou ida a alguma loja para comprar algum remédio, alguma mercadoria. E eles sempre pedem, por favor, o seu CPF, ou para desconto, ou para, enfim, para colocar. Mas a finalidade disso é muito concreta, porque depois nós recebemos, e eu particularmente recebo isso no meu telefone, a cabo de 30 dias, olha, o seu remédio tal já deve estar acabando, venha comprar mais. Então, nós temos que ter preocupação. Claro, nós vamos ser antipáticos, mas eu procuro sempre, quando hoje recuso a dar o meu CPF em lojas para fazer cadastro ou para fazer uma compra normal, eu sempre explico, olha, eu acho que os senhores terão que se preparar também na mesma proporção que nós estamos nos preparando, porque nós não sabemos o que os senhores vão fazer, que tipo de tratamento os senhores vão dar ao nosso CPF. Um exemplo, vão ser vendidos para um banco de dados de uma seguradora? Vão ser vendidos para um banco de dados de empresas de marketing? Isso é muito preocupante, porque se eu vendo um banco de dados desse enorme de uma farmácia para uma seguradora, daqui a algum tempo eu não consigo fazer um seguro. Porque eles vão saber a doença que eu tenho. Claro, eu não vou mentir quando fizer um seguro, eu vou dizer que eu tenho a doença, mas eles vão catalogar a minha compra de remédio, entendeu? Ligando a minha doença em si. Então, nós temos que cuidar com relação a isso, porque vai ser uma... Uma A GDPR... travada. Pode Oi? ser. Oi, voltou. Voltou? Nós temos que ter vamos ter uma luta muito grande, porque a LGPD nasceu para que a gente possa começar a consolidar uma cultura de privacidade. O GDPR lá da Comunidade Europeia, ele nasceu apenas para consolidar uma cultura que já existia. Então, essa é a controvérsia entre uma legislação e outra, certo? Nós nos Essa é a espelhamos... diferença entre a LGPD e a GDPR. É basicamente esse é o Eu ponto. sempre digo que a diferença maior, de uma forma muito básica e resumida, que eu posso... Nós temos muitas diferenças, né? Nós fizemos um espelhamento do GDPR, aproveitamos grande parte assim, da estrutura, né? do esqueleto da legislação, mas nós temos que observar que nós estamos em outro mundo, em outra esfera, em outro continente. Então, eu diria que, além dessas diferenças que a gente pode detectar na própria legislação, a maior diferença de todas dessas duas legislações é a consolidação da cultura da privacidade. É isso que eu falei. O povo europeu já tinha, a lei veio para consolidar, para ratificar. A nossa cultura, não. A nossa legislação veio para modificar toda a nossa liberdade de expressão. Não quer dizer que vamos ter censura, não estou falando isso, mas estou falando que nós vamos ter que pregar uma nova cultura de privacidade e de guarda dos seus dados pessoais. Isso é muito importante que as pessoas tenham assim em mente, porque nós não podemos deixar os nossos dados ao léu. Nós temos que ter essa preocupação. Então, quando se vai dar um CPF, uma outra informação, tem que se tecnicamente falando, e ele pode gerar algum dissabor para a pessoa ou para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso aí nós já temos alguns exemplos mundiais, né, inclusive, a respeito disso. Interessante esse espelhamento, essa referência, mas tem a peculiaridade do Brasil, né, LGPD. A gente tem Sim. várias perguntas, algumas delas tratando, por exemplo, existe conflito em relação à lei de transparência ou até o direito à consulta processual, que o Eduardo Cortes está fazendo essa pergunta?
Então, muitas pessoas me perguntam muito isso também. E as leis de apoio, né? A lei, o Marco Civil da Internet, tem conflito? Não, a questão é a seguinte: a LGPD, essas demais legislações vão ter que se fazer uma adaptação à legislação pregada pela LGPD, mas elas podem viver harmoniosamente todas juntas, sem nenhum problema. Adaptações vão ter que ser feitas a partir da entrada em vigor, mas isso não muda o conteúdo dessas leis. Elas vão apoiar, inclusive, o cumprimento da própria LGPD. Então, eu acredito que legislações esparsas servem de apoio e nunca de conflito. Eu acredito que os conflitos serão superados pelas adaptações que deverão ser feitas. Entendi. E as iniciativas do Tribunal de Santa Catarina em relação às providências, em relação à implementação? Como que está o status hoje, desembargadora? Então, todo esse projeto do nosso Comitê Gestor de Proteção de Dados começou. Eu trabalho no gabinete da 5ª Câmara Pública do Tribunal de Justiça e começamos a conversar, eu e 2 assessores, Monique e Marcelo, que devem estar nos assistindo, e começamos a querer estudar um assunto fora do direito público e que pudesse contribuir, né, com todo o nosso trabalho para alguma esfera específica. Elegemos a LGPD porque consideramos ela muito importante e significativa dentro, inclusive, do poder público. Começamos a fazer tratativas, pesquisas, nos alimentarmos de conhecimento, e no início de 2019, nós fizemos um projeto com slides, enfim, uma apresentação, e propusemos que essa apresentação fosse feita diretamente ao presidente do tribunal, na época, o desembargador Rodrigo Colasso, que gentilmente aceitou esta tarefa de assistir à apresentação desse projeto. Tivemos êxito nessa apresentação, esse projeto se desenvolveu dentro do tribunal, e lá na Expojude, no dia 12 de junho, né, de 2019, isso jamais será esquecido na vida do comitê. Ficou um marco, né? Ficou um marco, e estávamos lá palestrando exatamente poucos minutos antes da minha palestra. O tribunal emite a resolução 28 e lá consolida de vez o Comitê Gestor do Tribunal de Justiça. E já emite a portaria 1414, que traz os membros que pertencem a este comitê. E está lá no nosso portal, dentro do Tribunal de Justiça, nós temos um link lá do comitê, e lá os senhores podem ver toda a estrutura, enfim, todas as nossas reuniões que nós fizemos. Baseado nisso, fizemos um pequeno grupo de trabalho antes dessa configuração formal, trouxemos a Ramila, que pertencia à TI, para que nos apoiasse na parte técnica. E aí, com a consolidação do comitê, instalamos o comitê formalmente, começamos a fazer várias reuniões, praticamente assim, de 10 em 10 dias, tínhamos uma reunião para fazer tratar de determinados assuntos. Saímos pelo Brasil pesquisando, fomos a vários eventos, nos alimentamos de conhecimento prático e teórico, né? Participamos ativamente de alguns como palestrantes, outros como assistentes, para trazermos experiência ao comitê. O comitê começou a trabalhar na confecção inicial de um projeto básico para a contratação de uma consultoria específica. Essa construção desse projeto básico levou aproximadamente 4 meses, e eu explico a demora aqui, porque todos os membros do comitê são diretores do tribunal e todos não têm dedicação exclusiva específica para o comitê. Eles acumulam outras funções. Então, conforme vai dando na agenda, nós vamos harmonizando e vamos construindo essa agenda para que a gente possa se encontrar e ir aprovando. Ouvimos várias empresas,
fizemos videoconferência com algumas delas, e concebemos um projeto, Piccoli, que nós estamos agora exatamente na fase de homologação pelo comitê desse projeto básico, que prevê exatamente o seguinte, duas modalidades. Nós vamos ter a consultoria para nos ajudar a fazer um projeto piloto de forma interna e de forma externa, dentro do tribunal. Ainda não vamos estender para o Poder Judiciário. Dentro do Tribunal de Justiça, o que nós vamos fazer no projeto interno? Nós elegemos o projeto de formalização de adesão de funcionários concursados, porque ele é dentro do departamento, da diretoria, que tem mais dados pessoais, que é a diretoria de pessoal. Então, nós pegamos esse quadro desde a hora que a pessoa toma posse no tribunal até a publicação dessa posse. Então, nós vamos fazer um projeto piloto para gestar esse primeiro processo interno e depois nós vamos replicar esse projeto piloto em outras diretorias e, no futuro próximo, em todo o Tribunal de Justiça, envolvendo presidência e corregedoria. Já, ao contrário disso, o projeto externo, que nós estamos propondo no projeto básico, seria nós pegarmos uma Câmara do Tribunal de Justiça, com os 4 desembargadores que nós temos, e colocar o acórdão que eles fazem desde a hora da concepção, lá no computador, quando nós estamos digitando, até a publicidade deste acordo que vira jurisprudência, propriamente dita, nós vamos colocar esta Câmara, esses desembargadores, em compliance com a lei, em cumprimento com a lei. Então, o objetivo nosso desse projeto básico é contratar uma consultoria para nos apoiar nesse projeto piloto e, a partir de então, nós vamos replicar esse projeto piloto na esfera integral do Tribunal de Justiça. Numa segunda etapa, nós vamos fazer isso replicando também nas comarcas todas do Estado. Hoje nos encontramos exatamente, daqui a uns 10 dias, nós devemos homologar esse projeto básico e aí vamos oficiar a presidência enviando esse projeto básico para que a presidência dê o aval ou não. É certo que essa pandemia nos atropelou também um pouco, porque há um contingenciamento de gastos, né? E nós devemos obedecer isso em prol de um bem maior, que é a saúde. Mas eu digo que nós estamos no caminho. Assim, o poder público tem algumas dificuldades particularizadas do setor privado, porque nós temos todo um ordenamento jurídico licitatório para seguir, e nós elegemos em fazer essas questões todas com muita discussão dentro do comitê. O comitê não decide nada, uma pessoa, todos decidem juntos, todos podem opinar, todos podem contribuir, e graças a Deus temos componentes assim muito importantes, muito interessados no assunto, e estamos agora também numa mudança em fevereiro tivemos mudança da presidência do tribunal, temos 2 outros juízes novos que passarão a integrar o comitê, então uma das nossas tarefas é atualizá-los desse trabalho do comitê, né? Colocá-los eles dentro do estágio onde nós nos encontramos, mas nós temos assim muita ambição de que esse projeto vai dar certo, esse projeto piloto vai acabar dando certo nas 2 esferas internas e externas. Isso servirá como uma bússola para que a gente possa replicar a legislação dentro do Tribunal de Justiça e dentro do Poder Judiciário na sua totalidade, nas comarcas, enfim. Essa é a nossa propositura. Esse projeto básico não é uma coisa fácil de se fazer. Nós não tínhamos modelo nenhum. Tínhamos um modelo de uma empresa do governo do Paraná, mas assim, a licitação deles era um pouco grandiosa demais para nós, a nossa era um pouco menor, e nós tivemos que construir sozinhos, sem modelo nenhum. Assim que esse projeto... o pioneirismo, na verdade, que vem o mérito de ser pioneiro, mas também tu tem que desbravar. Uma iniciativa, assim, é uma iniciativa empreendedora, de tomar atitude, né? Sim, realizar. sim.
É não ter medo, Piccoli, porque se a gente tem medo, a gente não consegue trabalhar, a gente não pode ter medo. Nós temos que ir avante e tentarmos fazer o que tem que ser feito, porque ela vai chegar, a lei vai chegar, isso é fato. Não temos que, como dizer não vai chegar. E tudo que é mudança é difícil, né? E aqui eu trago uma frase de um livro que eu li há pouco tempo, e eu acho muito interessante divulgar. É um livro sensacional do Robert Sharma, O Clube das 5 da Manhã, e ele tem lá uma frase que diz: toda mudança é difícil no começo, confusa no meio, mas muito linda no final. Então, é com esse lema que a gente está tentando levar, né, esse trabalho do comitê, e a gente pretende divulgar esse trabalho em todas as esferas que forem possíveis, assim que a gente tiver, digamos, esses projetos em andamentos e, quiçá, terminados dentro do tribunal. Desembargadora, a gente tem ainda uns minutinhos. Pois não. O pessoal está perguntando aqui se a senhora puder falar um pouco mais sobre controlador e operador. Algumas pessoas estão pedindo para falar um pouquinho mais, se a senhora puder. Sim. O controlador, eu vou dar o exemplo dentro do Tribunal de Justiça, né? O controlador seria o presidente do Tribunal de Justiça, né? Ele é o tomador de decisões, é ele que vai autorizar as questões, né? O comitê gestor, ele faz, digamos assim, ele apresenta para o presidente as questões e ele se manifesta com opiniões, né? Dá alguns referenciais, mas quem decide é o controlador de dados, é o controlador da instituição, que no nosso caso, é o presidente do Tribunal de Justiça. O outro que você falou foi o encarregado? Que perguntaram, o encarregado ou o operador? O controlador e operador, desculpa. Operador. Operador é aquele que vai fazer o tratamento de dados, certo? Designado pelo controlador, certo? Nós temos aí uma figura híbrida no meio dessas duas, que é o encarregado, que é o Data Protection Office da União Europeia. No nosso é o encarregado. Esse encarregado seria um embaixador, a gente diz isso, o desembargador Rubens Hill, de São Paulo, usa essa expressão, eu acho muito interessante. Ele é um embaixador, um encarregado, e ele vai atuar perante a autoridade nacional, perante ao próprio operador e perante ao controlador em si. Então, ele é que vai dissolver as questões perante a autoridade quando houver um vazamento de dados, e o operador é aquele que recebe, digamos assim, as designações do controlador e reproduz no seu trabalho, no seu tratamento de dados, as determinações que esse controlador faz, né, e determina que tenha que ser feita, e a responsabilidade dele, do operador, ela é baseada na responsabilidade do controlador. Então, o controlador, como ele tem o poder de gestão, o poder de decisão, é ele que vai se responsabilizar perante a autoridade nacional. Se houver alguma quebra digamos assim, de questões éticas ou de responsabilidade específica, o operador até pode ser responsabilidade, mas muito de forma específica. Na verdade, a responsabilidade central de todo esse sistema está nas mãos do controlador. E isso é uma coisa que chama atenção, se todos que tiveram fizeram a leitura da lei, pode observar que a palavra controlador, ela aparece muito mais vezes do que a palavra operador e do que a palavra encarregado. Por quê? Não é por acaso. É porque o controlador é que tem o poder de gestão e responsabilidade do cumprimento da lei. Então, nós temos que tomar cuidado também, né, com essas questões. O controlador, digamos, o nosso presidente, através do comitê, vai receber as designações da responsabilidade que ele tem com relação à lei, mas a decisão não cabe ao comitê, a decisão cabe ao controlador. Vereadora, muito, muito esclarecedor. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, né, de liderar isso lá no Tribunal de Justiça, de ser referência para os tribunais, que foi o primeiro tribunal a tomar essa atitude, a liderar esse processo, né, o pioneirismo do Tribunal de Santa Catarina. Parabéns ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Parabéns à senhora pelo trabalho, obrigado por ter aceito o convite. Já tem uns minutinhos ainda para fazer um fechamento, porque às 11 horas a gente tem outra live, vereadora, que é com o advogado Alexandre Ateniense, que fala muito sobre a LGPD também. Só que hoje ele vai falar sobre os impactos jurídicos do teletrabalho, do home office nesse momento de pandemia. Que é uma questão muito interessante também. Eu gostaria, Pico, inicialmente de te agradecer também o convite. É um prazer enorme falar contigo sempre. Você é um empreendedor nato e a gente reconhece isso. Gostaria de agradecer também ao meu funcionário, ao meu assessor Marcelo Teiver, que também coincidentemente, secretário do comitê, a Monique Klassen, que é a secretária jurídica, e toda a minha assessoria. São essas pessoas que me alimentam com a juventude deles e que me fazem comprar esses desafios daqui por diante. Que temos um grande desafio, mas vai ser um prazer enorme. Eu gosto de mudanças, gosto de tecnologia, sou otimista e eu acho que nós não temos que ter medo de nada. O brasileiro é muito criativo com suas questões, nós temos a criatividade inata em nossa cultura e acho que vamos, no jargão popular, tirar de letra isso. Daqui a algum tempo vamos estar comemorando. E as dificuldades são grandes, a gente sabe também que tem muitas dificuldades, mas eu acho que vamos vencer. A minha esperança é de que isso tudo, essa cultura, vá se renovando aos poucos, isso vai levar algum tempo, mas é um prazer enorme estar participando disso. Agradeço também toda a presidência do Tribunal de Justiça que comprou a ideia, que nos apoia integralmente nisso, e espero poder contribuir muito mais dentro dessa esfera dos senhores e das senhoras. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Continue empreendendo dentro do setor público e especialmente no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Muito obrigado. Pessoal, obrigada, eu vou encerrar essa live, vou começar outra em seguida com o advogado, especialista em direito digital, Alexandre Ateniense. Obrigado, vereadora Denise. Obrigada. Foi uma honra estar com a senhora de novo.